professor! Hoje a gente vai falar sobre o produto 3 do nosso trabalho do labirinto e eu vou começar falando sobre as classes que a gente não alterou. No caso, tem a clonador, a coordenada, a janela a gente fez algumas modificações que a gente vai mostrar depois. A classe labirinto também não foi alterada e a pilha. A gente também vai usar algumas classes aqui no core, que são o meu prepared statement, o meu result set e meu statement, que são implementações das classes do próprio Java. E a gente vai começar com a classe comunicado, que ela implementa o serializable e o clonable para permitir que sejam enviados objetos que herdam dessa classe entre o cliente e o servidor. Então, ambos cliente e servidor têm essa classe comunicado. Bom, aqui a gente tem nossa classe comunicado de desligamento, que é uma classe que é herdada também de comunicado, e ela serve para avisar, para mandar objetos para as outras classes, comunicando que o servidor está se desligando, ou seja, se desconectando. E esse comunicado de desligamento também possui no nosso pacote do servidor, assim como a gente está trabalhando aqui no cliente. Agora eu vou falar um pouco sobre o pedidos pedido labirintos, que é uma classe onde armazena o ID do cliente que se deseja verificar ao decorrer da funcionalidade do programa se esse cliente, se esse ID que está usando, ele já possui os labirintos salvos no nosso banco de dados. Aqui, ela também é uma classe no qual é herdada de comunicado, aonde ela vai armazenar uma string do ID do cliente. Aqui a gente tem nosso construtor, que vai receber como parâmetro o ID deste cliente. Temos também o nosso get, ID do cliente, que vai retornar o ID que está armazenado. Aqui temos o nosso set, que ele vai construir uma nova instância com um novo ID. E agora chegamos a nossos métodos obrigatórios, que temos aqui a reimplementação do nosso método toString, que retorna o ID em uma string. Aqui nós temos o nosso método equals, que ele vai comparar tanto o endereçamento quanto o valor do objeto a ser comparado. Então aqui ele vai comparar se o disk que a gente está trabalhando com o objeto que chegou, se são iguais, senão ele vai retornar falso. Aqui ele vai comparar se esse objeto que entrou como parâmetro é nulo. Se não for, ele vai retornar falso. Aqui verdadeiro, aqui é falso. Aqui ele vai comparar se é diferente de uma classe, do tipo classe. E aqui ele vai verificar se eles são iguais, diferentes, na verdade. Se eles são iguais de valores, diferentes de valores, ele vai retornar falso, pois possivelmente pode ser iguais. E retornando verdadeiro, se caso ele não for nenhuma dessas opções, averiguando. E aqui nós temos o nosso hashcode, que fazemos uma multiplicação para procurar mais rápido, se for necessário, o nosso this, retornando assim esse número como hat. Eu vou começar a explicar sobre a classe pedido de labirinto, pedido de salvamento e pedido para sair, que essas classes estão tanto no cliente como no servidor. Aí, começando pelo pedido de salvamento, ele basicamente salva o nome, o conteúdo e o IP do labirinto a ser salvo pelo cliente e que será recebido pelo servidor.
Aí aqui temos o private string nome, que armazena o nome do tipo string. Aqui armazena o conteúdo do tipo string, o IP do tipo string. Aqui é um construtor que recebe como parâmetro o nome, o conteúdo e o IP. E define eles nas variáveis. Aqui retorna o nome do labirinto com o getNome. E aqui retorna o conteúdo. E esse retorna o IP com o getIP. Aqui são os setters, que retornam o nome, o conteúdo e o IP, passado por parâmetro. Aqui reimplementa o método toString, retornando o nome, o conteúdo e o IP numa mesma string. Aqui no método equals ele compara se aqui é igual ao objeto passado por parâmetro, compara por nulo, que retornará falso, e verifica se o getClass é diferente do pedido de salvamento. Seria o arquivo, retornando falso, se for diferente. Aí faz a comparação se os parâmetros passados anteriormente, armazenados anteriormente, são iguais às variáveis, foram armazenados parâmetros, retornando falso caso não forem. O hashcode calcula com base nos hashes dos requisitos e realiza a multiplicação de um número inteiro e um número primo e retorna o resultado positivo. Retornando o resultado positivo do número inteiro correspondente ao hashcode calculado. Falando sobre o pedido de labirinto, agora. Ela armazena o nome do labirinto que será selecionado pelo cliente e buscado pelo servidor. Aqui armazena o nome do tipo string, construtor de classe, que recebe o nome do labirinto, que será buscado pelo cliente. Aqui retorna o nome do labirinto pelo getNome. Aqui constrói uma nova instância com a string nome, atribuindo um valor para a variável. Aqui reimplementa o método toString, retornando o nome do labirinto, como eu falei antes. E o equals, que retorna true se possui os mesmos valores de nome ou endereçamento, e false se possui valores ou classes diferentes, ou quando o objeto for nulo. E o hashcode, que retorna o número inteiro positivo correspondente ao hash calculado. Agora eu vou falar sobre o pedido para sair. Que é a classe que vai ser solicitada pelo cliente, ou tanto pelo cliente quanto pelo servidor, que comunica que o cliente vai desconectar no servidor, que ela acaba herdando da classe comunicado, anteriormente explicado pela Dil. Aqui a gente tem a classe labirinto resultado, que também herda de comunicado. Ela vai servir para mandar os resultados que o servidor encontrou no banco de dados para o cliente. Então, ela vai ter o nome do labirinto que foi encontrado, a data de criação, a data de última atualização e o conteúdo. No construtor, a gente recebe como parâmetro esses 4 strings,
e verifica se o nome, a data de criação e o conteúdo são null. A data de última atualização, no caso, ela pode ser null. Aqui a gente instancia com o valor passado pelo parâmetro. E aqui embaixo a gente tem os setters, no caso o set nome, set data criação, set data alteração e set conteúdo. Aqui embaixo a gente tem os getters, que são get conteúdo, get nome, get data criação e get data última atualização. Aqui a gente tem o clone, o construtor de cópia, que vai receber como parâmetro um modelo. Primeiro a gente verifica se esse modelo for null, se for a gente dá uma exceção. Caso contrário, a gente só copia o conteúdo das strings para o this. O clone, a gente faz a reimplementação e no caso ele vai fazer a cópia para o método chamante. O toString, a gente só coloca o nome, a data de criação, data última atualização e conteúdo numa mesma string e retorna. O equals, a gente compara se eles forem o mesmo endereço ou se o objeto for null, ele retorna falso. Se a classe for diferente, também ele retorna falso. E a gente compara o conteúdo, no caso o nome, data e o conteúdo. E se ele passar por tudo isso, ele retorna true, que eles são iguais. O hashcode ele é calculado com um hash de todos os atributos, multiplicados por um número primo, e é retornado o hash, que é um número positivo. A classe labirinto pedido também estende de comunicado e ela vai guardar o labirinto resultado. Então, esse objeto dessa classe vai ser mandado do servidor para o cliente para ele saber qual foi o labirinto que ele pediu. Então, no construtor ele vai receber o labirinto resultado e vai instanciar com o nome, data de criação, data de última atualização e o conteúdo. O getLabirinto é para retornar o conteúdo que está dentro do objeto dessa classe. O setLabirinto é para alterar o atributo. E temos de novo o toString. Ele usa o toString da classe labirinto resultado. O equals faz a comparação se eles têm atributos iguais, usando o equals também. E comparando se são null ou se tem o mesmo endereço. E o hashcode é calculado com o hashcode também do labirinto resultado. A classe resultado também estende do comunicado. Ela vai ter um array de labirinto resultado. Ou seja, vai ter todos os labirintos correspondentes ao IP daquele cliente. Então, o construtor padrão ele vai instanciar essa array. E a gente tem um método para adicionar os labirintos nessa array. A gente também tem o método getQuantidade, que vai retornar quantos labirintos estão guardados nesse array. E o getLabirinto para retornar o labirinto na posição i, que foi inserida por parâmetro. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa classe parceiro, que é a nossa última classe que também possui ela tanto no nosso pacote cliente quanto no nosso pacote servidor. Ela é a nossa última classe de todas que falamos anteriormente, que ela possui nos dois, mudando somente o nosso pact. Bom, ela é uma classe na qual ela vai estabelecer a conexão do servidor com o cliente através do socket, possuindo um semáforo com apenas um recurso que permite enviar, receber e visualizar um comunicado ou desfazer a conexão. Bom, aqui nós temos a nossa conexão, que é do tipo socket. Mais para baixo nós temos o nosso receptor, que ele é do tipo Object Input Stream, que é associado ao socket. Temos o nosso transmissor, que no caso é o nosso Object Output Stream, que também é associado ao socket. Temos o nosso comunicado,
que é atribuído do próximo comunicado que seja nulo, nosso próximo comunicado, que é igual a nulo, que é o do tipo comunicado. Temos um objeto instanciado de MoodX que dispõe de um recurso, que é o nosso semáforo, para ocorrer o nosso processo de transmissão. Bom, aqui temos o nosso construtor, que ele vai receber como parâmetro o socket de conexão, o de recepção, que é o nosso receptor, e o de transmissor, para fazer a comunicação e armazenar os nossos parâmetros para trabalharmos durante a classe. Aqui temos o nosso método receba, que ele vai transmitir um comunicado inserido no parâmetro como parceiro e lança exceção caso haja erro. Ou seja, ele vai receber e ele vai receber um comunicado do comunicado, ele vai receber esse comunicado e vai verificar, e se caso ocorrer algo diferente, ele vai lançar a exceção, erro de transmissão, e finalizar o programa. Aqui a gente tem o nosso método espia, que o nosso receptor ele vai espiar, propriamente dito, o que vem do parceiro, mas ele não vai ver, ele só vai espiar. E se caso tenha algum erro, ele vai cair aqui e vai dar um erro de recepção. Também finalizaria o programa. Agora aqui nós temos o nosso método comunicado envie, que é o método no qual ele vai receber um comunicado do parceiro e instanciar o próximo e retornar. Então ele vai receber, ele vai ler e vai retornar pelo RET. Caso tenha algum erro, vai retornar erro de recepção e finalizar o programa. Aqui temos o nosso último método dessa classe, que é o nosso método adeus, que é quando o cliente ou quando o servidor, ele acusam que eles vão se desconectar, e assim a gente fecha a nossa transmissão, nosso receptor e a nossa conexão. Caso ocorra algum erro durante o percurso, ele vai lançar um erro de desconexão e finalizar o programa, só por caso de ocorrer. E finalizamos aqui nossas classes que estão tanto no nosso packet cliente quanto no nosso packet servidor. Eu vou começar a explicar sobre a classe tratadora de comunicado de desligamento, que basicamente ela é responsável de verificar se o comunicado de desligamento foi transmitido, fazendo assim com que o programa seja abortado. Aqui armazena a comunicação com o servidor. Aqui é o construtor de classe, que recebe como parâmetro a comunicação com o servidor e verifica se é nulo. Assim, dando uma exceção que a porta é inválida. Se não for, ele define o parâmetro servidor com a variável servidor. Aqui será o método run, que ele basicamente fica constantemente verificando essa comunicação, e caso seja enviado, ele dá que o sistema será desligado e fala para voltar mais tarde, assim fechando o programa. Agora eu vou começar a falar sobre a main do cliente. Aqui é onde armazena o host padrão do cliente, como local host, do tipo string. E aqui é a porta, que é do tipo 3000 do tipo int.
Aqui verifica no prompt de comando o argumento e printa na tela o uso esperado, que seria Java cliente, host e a porta. Aqui define a conexão do tipo socket como nulo. Aqui define uma variável host do tipo string, como o cliente host padrão, definida aqui em cima. E a porta do tipo int, definida aqui em cima também como porta padrão. Aqui faz a verificação dos argumentos no prompt de comando, que será executado, do host e da porta. Aqui faz uma conexão do tipo socket com o host e a porta armazenados. E lança uma exceção caso for incorreto. Aqui define o transmissor como nulo, o receptor como nulo e o servidor como nulo. Fazendo um try catch nos três, verificando se estão corretos dentro da conexão do cliente, lançando uma exceção de erro caso estejam incorretos. Aqui faz com que a tratadora de comunicado de desligamento aborte, né, o programa, caso ela não seja executada, ele lança um try catch, mas como a gente sabe que não vai dar erro, ele fica vazio. Aqui inicia ela e lança e exibe a janela login do servidor. Vou falar sobre a janela login, que é a interface gráfica do login do usuário no sistema. Aqui fica armazenando o visor do tipo text area, valendo com valor vazio, a label com o valor vazio, que será as informações que aparecerão na tela, os botões, que vai ter dois, que seria o de limpar e de enviar, o JFrame, da janela login. E aqui vai ser o construtor que vai manter armazenado o IP do usuário. E esse armazena o parceiro servidor, que seria a conexão com o servidor. Aqui define o servidor como parâmetro, deixando a variável serve com o valor do parâmetro do servidor. Aqui define a fonte do visor e o tamanho. Aqui faz um JPanel dos botões, dois JPanels, que seriam as grids. Aqui define o tamanho dos botões, como o tamanho mínimo, tamanho preferível e máximo tamanho. Aqui a gente define as grids dos botões e os textos dos botões, que seriam limpar e confirmar. Aqui é a tratadora de mouse, como explicado anteriormente na classe janela, que serve para simular o ato do clique da pessoa na janela de login. Aqui é a criação dos botões, definindo o texto, o ato de clique no botão, as cores e a fonte. Aqui define em que local da grid vai estar os botões. E aqui é o tamanho da interface com o seu layout. E a localização de cada item também, né, em formato de grid. Aqui seria o campo de informação, que vai falar para o usuário digitar o login.
Aqui estarão a localização dos itens também, a grid, e o ato de fechamento da janela, aqui deixando visível. Esse public string IP get IP cliente retorna o IP do usuário, e aqui constrói e valida a nova instância string IP cliente, verificando com o valor nulo, lançando uma exceção e definindo a variável como parâmetro. A tratadora de mouse, que verifica as ações ao clicar em um botão. Aqui limpa o visor, que será inserido o IP do cliente, né? Que seria o botão limpar. Aqui é a confirmação do botão enviar, onde envia o IP do cliente para o servidor, que compare se é igual a 0, informa para inserir o login, deixando a janela login como false e abrindo a nova janela, que seria a janela. Aqui lançou um try catch para verificar se o IP do cliente foi inserido corretamente, mas não terá erro. Aqui reimplementa o método ActionPerformance, que possibilita a execução dos métodos correspondentes aos botões selecionados. Continuando, eu vou explicar sobre a classe janela, que constrói uma interface gráfica por programa de labirinto. Aqui é o construtor da text area visor com valor vazio, da text area info, valor vazio, e dos botões, que terão 6 botões. A construção de uma text area de log de erros e um construtor que vai manter armazenado o IP do usuário e a conexão do servidor. Aqui vai ser manter armazenado uma label que informará para inserir o nome do labirinto para o usuário. Aqui seria o construtor padrão da janela, definindo o servidor como parâmetro, sendo igual a variável aqui embaixo. Coloca a fonte do visor, define os JPN do botão e do visor em si. Aqui fica a grid dos botões, o texto dos botões, que seria novo labirinto, abrir labirinto, salvar labirinto, executar labirinto, selecionar e desconectar. A tratadora de mouse, explicada anteriormente, que é a ação de clicar. A criação dos botões, com o texto, o action command, a cor e as fontes. A área do log, definindo como sendo não editável, da cor vermelha, inserindo fonte, sem linhas, e o tamanho a cor do log e o seu tamanho. Aqui na interface de JFrame janela, com o nome de labirinto, o tamanho da janela e suas bordas. Sobre a localização das grids, aqui define a localização dos itens. Aqui define a localização dos itens visor e o log, como sendo centro e sul. Um J-Scroll Panel, que é aquela ação de rolagem, que fica no canto da tela, na área vertical. E a
parte de fechar a janela, definindo como true, o set visible. Aqui constrói e valida uma nova instância do string IP cliente. Se for nulo, lança uma exceção como IP inválido. E aqui seria retorno o IP do usuário. Bom, começando a classe janela, como alteramos ela desde a parte 2 do projeto, vamos falar um pouco mais sobre ela, das nossas alterações. Aqui temos a nossa tratadora de mouse, que vai tratar as ações que os nossos botões, as ações que os nossos botões, ao serem clicados, irão fazer. Então, aqui a gente tem o nosso lab, que é do tipo labirinto, que é nosso atributo. Temos o nosso nome, que é do tipo string. E vamos começar agora a trabalhar os nossos botões. Temos o nosso botão novo labirinto, que a funcionalidade dele é simplesmente limpar, seja o campo nome, o campo informação, o campo visor e o campo de log de erros. Assim, clicando no botão, a gente habilita o nosso botão salvar e bloqueia o executar, porque o nosso executar ele só pode ser habilitado só quando o nosso labirinto está salvo ou quando abrimos o labirinto. Enfim. Aqui temos o nosso botão abrir, que nada mais nada menos ele serve para abrir labirintos já criados, ou seja, labirintos que já estão salvos no nosso banco de dados daquele determinado com um determinado ID do cliente. Então, no caso, aqui ele vai receber o pedido, vai se comunicar com o comunicado, vai verificar nosso SPI, vai instanciar o resultado, vai usar as classes, verificar se existe ou não um labirinto. Se sim, ele vai mostrar o resultado na nossa lista, nosso array. E se não tiver nenhum, ele vai simplesmente falar que nenhum labirinto é cadastrado e vai habilitar o botão novo para então fazer algum labirinto, assim, de acordo com o ID. Se caso não der nada certo, ele vai cair num erro, que vai dar algum erro de conexão com o servidor, enfim. Aqui temos nosso botão salvar, que ele vai verificar se, quando ele for clicado, se o nosso labirinto ele vai possuir um nome, e vai verificar o nosso labirinto, se ele tem as colunas, se ele pode ser uma matriz, se o conteúdo, a quantidade de linhas é a mesma quantidade, de acordo, vai atribuir a quantidade de linhas, que é o salvar o labirinto, vai atribuir para verificar se a quantidade de linhas armazenada naquela linha imaginária, onde não vemos a quantidade de linhas, se aquela linha está de acordo com a quantidade de linhas desenhadas do labirinto. Se não tiver essa quantidade, por ser um labirinto totalmente novo, ele vai inserir essa quantidade de linhas. Vamos, então, daí fazer a nossa comunicação para a gente salvar o nosso labirinto com o nosso pedido de salvamento, tendo o nome do labirinto, tendo o conteúdo do labirinto e salvando o IP do nosso cliente, para atribuir que aquele conteúdo, que aquele labirinto é do nosso cliente e futuramente ele poder acessar esse labirinto novamente.
E o servidor ele vai receber o nosso salva labirinto, que vocês vão ver mais à frente como que ele vai fazer isso. E vai mostrar uma mensagem de labirinto salvo com sucesso. Se não, vai ter o número de linhas inconsistente, que é aquela o que eu falei anteriormente sobre gravar as linhas ou não. E caso não der certo alguma coisa, ele vai mandar um get message. E aqui chegamos no nosso botão executar labirinto, que é no qual a gente vai fazer a execução do labirinto e informar se foi possível ou não encontrar a saída, mostrando o resultado. E quando apertamos o botão executar, não podemos fazer alteração, ou seja, o nosso botão de salvar é bloqueado. E inicia o processo de toda a resolução do labirinto, que é encontrar adjacente, que daí a gente usa o nosso método andadinha do nosso labirinto, guardamos o caminho, invertemos o caminho para mostrar ele em ordem, invertendo, removendo todo o processo da pilha, todo o processo do caminho que já foi explicado na primeira parte do projeto. Colocamos agora ele totalmente aqui no nosso botão executar, puxando métodos do nosso lab aqui foi apresentado. E aqui no nosso log vai ser mostrado as coordenadas do nosso labirinto, ok? Aqui nós temos o nosso botão selecionar, que permite selecionar o labirinto salvo a partir do nome. Então, quando usamos o nosso botão abrir, ele vai mostrar uma lista de labirintos que você possui no seu banco e você irá inserir o nome desse labirinto que você deseja e selecionar o botão selecionar. E assim ele vai verificar as linhas e verificar se aquele labirinto está realmente de acordo com as normas, por ser um labirinto de linhas inconsistente, ou não houve alguma falha, algum erro na hora de salvar anteriormente, mas se sim, ele vai mostrar que o número de linhas é inconsistente, vai dar erro. Mas e se não forem encontrados, ou é porque houve algum erro também. O IP não é o mesmo, alguma coisa. Houve algum erro. E que o labirinto não seja cadastrado. O labirinto se chamava A, a pessoa colocou que o labirinto se chamava B. Então, aí pode ocorrer esse erro. Aqui, nós temos o nosso botão desconectar, que é quando a gente fecha nossa conexão com o socket. Nossa conexão socket com o servidor, enviando um pedido para sair e lá entrando na nossa classe, desconectando as nossas conexões socket. E vai mostrar mensagem de erro que você está desconectando do servidor. Aqui nós reimplementamos o nosso método Action Performed, que ele possibilita executar os métodos correspondentes aos botões selecionados ao clicar nele, verificando o texto que é exibido no visor, levando o método que deve ser executado. Então, ele vai receber como parâmetro o evento e vai chamar o método responsável pelo aquele texto que vai estar marcando ali, mostrando ali. Se não for isso, se for isso, faça isso. Se não, verifique se é isso.
e assim por diante até o nosso botão executar. Quando não for nenhum dos casos, é o nosso botão executar. E aqui concluímos a nossa classe janela. E as classes, todas as classes do nosso pacote, do nosso package. Agora a gente vai falar as classes que são exclusivas do servidor. A gente vai começar pela main. Primeiro, ela define a porta padrão como 3000 e ela vai receber por argumento aqui da main a outra porta que o usuário quiser. Primeiro ele vai verificar se só tem um argumento, se tiver mais ele dá um erro, e se não ele continua e pega a porta padrão como a que foi inserida no argumento. Aqui ele instancia a array list de usuário, vão ser todos os usuários que estão conectados com esse servidor. Depois instancia a aceitadora de conexão e dá o start na thread. Aqui, se der algum erro na porta que foi escolhida, ele vai mandar inserir de novo, caso a porta esteja já ocupada. E a gente começa um for que vai ficar rodando para sempre até o servidor ser desativado. Então ele aparece no visor que ele está ativo e para desativar tem que escrever o comando desativar. A gente instancia o comando, que vai ser o getUnString do teclado, que ele vai verificar esse desativar, no caso. Então, se ele for desativar, ele vem para o comunicado de desligamento e ele vai fazer todos os usuários que estão conectados receber o comunicado e desconectar do servidor. Aqui ele fala que o servidor foi desativado, então ele vai encerrar o programa. E aqui seria inserir qualquer outro comunicado não. Se inserir qualquer outro comando, ele vai dar o comando inválido. Aqui na supervisória de conexão, é a thread que vai verificar a conexão do cliente e fornecer o acesso ao banco de dados. Então a gente começa com declarando parceiro usuário, o socket da conexão e o array list de usuários. O consultor ele vai receber esse socket, a array, vai verificar se eles são nulos, se for ele dar a exceção, e instanciar caso eles não foram nulos. E aqui no run da supervisora de conexão, ele vai ficar verificando todos os comunicados que são passados para o servidor. Então ele vai primeiro começar com o transmissor, que vai ser o Object Output Stream, e o receptor, vão fazer parte do socket. Então o usuário ele vai instanciar o novo parceiro e vai adicionar esse usuário na array list. Depois ele vai ficar nesse for infinito recebendo os comunicados do servidor, do usuário que foi inserido aqui. Então se o comunicado for null, ele retorna. Ou se o comunicado for um pedido de salvamento, então ele vai instanciar, vai pegar o nome que foi inserido, o conteúdo inserido e o IP. Ele vai instanciar a data, pegando a data atual do sistema dele e passar para a data de criação. Aí a gente instancia um labirinto BD com esse nome, conteúdo, data de criação e a data de alteração no caso é null, porque ele vai estar salvando pela primeira vez o labirinto e o IP. Depois a gente verifica se o labirinto já está cadastrado. Se ele já tiver, se ele não está cadastrado, então se ele não tiver, ele inclui desse jeito. Agora, se ele tiver cadastrado, ele vai pegar o nome, a data de criação, ele vai fazer a data de alteração com a data atual e ele vai alterar o labirinto que já tem lá com esse nome. E se der algum erro nesse processo, ele vai dar a exceção com a mensagem do erro. Se ele for uma instância do pedido labirintos, ele vai pegar o comunicado, vai pegar
o IP do cliente que foi passado e vai instanciar o result set com o get labirintos com o IP do cliente. Depois a gente instancia uma lista com os resultados. E se não tiver nenhum resultado, ele vai receber a lista vazia. Depois ele acaba o método para ele retornar. E se ele tiver mais resultados, então a gente vai adicionando os labirintos resultados nessa lista, pegando o nome, data de criação, data de alteração e conteúdo. Depois que a lista já estiver pronta, ele vai mandar isso para o usuário e se ocorrer algum erro, ele vai dar a mensagem de erro. Se o comunicado for uma instância do pedido de labirinto, ele vai pegar o nome desse labirinto que foi pedido, ele vai procurar no labirintos BD se ele estiver lá no banco de dados, ele vai pegar o nome, a data de criação, data de alteração e conteúdo e instanciar um novo labirinto pedido. Ele vai fazer o usuário receber esse labirinto que foi encontrado lá. Agora, se der algum erro, quer dizer que o labirinto ele não está cadastrado. Então, é instanciado um novo labirinto pedido com os campos vazios. E ele retorna para o usuário esse labirinto vazio. Se o comunicado for um pedido para sair, ele vai pedir o uso sincronizado dos usuários para remover o mesmo. Então, ele remove do ArrayList e termina a conexão. Se em algum desses else e if der algum erro, ele vem para esse try, que ele vai fechar a conexão, fechar o receptor e ignorar o erro. Depois ele retorna para acabar o programa. A classe aceitadora de conexão vai ser uma thread, que vai ter o server socket do pedido e o ArrayList de usuários. Então ele vai servir para aceitar as conexões que o cliente vai pedir ao servidor. Aqui no construtor padrão a gente vai inserir a porta e o ArrayList. Então se a porta for null, ele lança a exceção. E se não for, ele vai tentar fazer esse pedido igual ao novo server socket. Se der algum erro, ele dá de porta inválida. E se o usuário for null, ele também lança a exceção de usuário ausente. Caso contrário, ele instancia os usuários com o que foi passado por parâmetro. E aqui no método principal da thread, ele vai ficar num loop infinito. Ele vai fazer esse socket da conexão e ele vai aceitar esse pedido de conexão. Se der algum erro, ele só continua a execução do programa, então ele volta para o método que ele estava e é iniciada uma supervisória de conexão para esse usuário que pediu a conexão ao servidor. Então, cada usuário vai ter esse supervisor de conexão com essa conexão socket e os usuários. Depois, a gente começa a thread da supervisória de conexão. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas classes com o nosso banco de dados. Vou começar com o nosso BDSQL Service, que é uma classe na qual a gente estabelece a conexão com o banco de dados, do banco de dados com o servidor. Então, a gente tem aqui nosso BDSQL Service. A gente vai usar o nosso comando, que é o nosso meu preparement statement, que é uma classe do nosso core, que foi falado no começo do vídeo. E aqui começamos com o nosso stacked, que preparamos o nosso meu prepare statement, nosso comando como nulo, e tentamos esse comando, o nosso um new, para tentar estabelecer essa conexão com o nosso banco de dados,
com este endereçamento. Estamos, no caso, usando o nosso Oracle da máquina. E, então, tentamos, e se caso conseguirmos, ele entra no nosso cat e imprime que a conexão deu algum problema e não foi possível fazer a conexão. E é isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa classe Labirinto BD, que é responsável por instanciar os objetos e verificar os que serão guardados, que serão selecionados, etc. Ela é uma classe cloneável. Então, nós temos o nosso atributo nome, que é do tipo string. Temos o nosso conteúdo, que também é tipo string. Temos a nossa data de criação, que também é do tipo string. Nossa data de alteração, também do tipo string. E nosso IP cliente do tipo string. Todos esses atributos são as nossas colunas no nosso banco de dados, da nossa tabela do banco de dados. Aqui temos o nosso construtor da classe, na qual ele recebe como parâmetro o nome do labirinto, o conteúdo, a data de criação, a alteração, o IP do cliente. E atribuindo. Aqui nós temos o nosso getNome, que vai retornar o nosso nome do labirinto. Temos o nosso conteúdo do labirinto, que vai retornar o conteúdo. Temos o nosso getData de criação, temos o nosso getData de alteração, temos o nosso getIP cliente. Aqui temos começamos com o nosso set, que são o nosso set nome, o set conteúdo, o set data de criação, o data de alteração e o nosso set ID cliente, no qual recebem o nosso IP, nosso data, nossa criação, de acordo com os sets, e instanciam o novo no passado. No que estava armazenado no passado. O novo valor. Aqui estamos reimplementando um método toString. Estamos reimplementando o nosso método toString, no qual ele retorna o nosso nome, nosso conteúdo, a nossa data de alteração, se houver alguma alteração, e o IP do cliente quando ele for pedido. Aqui nós estamos reimplementando o nosso método equals, no qual ele vai verificar se esse objeto ele é nulo, se esse objeto é igual ao objeto ao nosso this, se esse objeto está sendo da instância do nosso labirinto, verificando se o lab é um objeto, se o objeto é igual ao lab, vendo se o conteúdo é o mesmo, se o endereço é o mesmo. Tudo aqui a gente faz neste método, nessa reimplementação desse método equals, nessa verificação se caso for necessário, nosso programa. Aqui estamos reimplementando o nosso método hashcode, que utilizamos números primos e fazemos a multiplicação e retornamos então um número positivo. Fazemos um cálculo com números primos, mas retornamos um número positivo. Aqui nós temos o nosso construtor de cópia, que utiliza um labirinto modelo para se obter valores como nome, data de criação, data de alteração, de acordo com o modelo.
e inserindo, verificando e atribuindo. E aqui a gente tem o nosso clone, no qual produz uma cópia e resulta essa cópia no método que ela for aplicada, que vai retornar o nosso hatch. Aqui concluímos a nossa classe labirinto PD. Agora vamos para a nossa última classe, que envolva o nosso banco de dados. Aqui nós temos a nossa classe Labirintos PD, que é responsável por preparar e executar comandos SQL e receber resultados dessa consulta. Então, aqui nós temos o nosso public meu result set get labirintos, que é um comando SQL que iremos selecionar todos os dados da nossa tabela labirinto, da onde nós aquele IP que o nosso cliente possui esteja trabalhando. Então, vamos ter um IP do nosso cliente e vamos selecionar todos os dados que já está armazenado no banco de dados. E isso nós fazemos com a ajuda do nosso classe BD MySQL Service, com o nosso comando, e com o auxílio das nossas classes de meu prepare statement, do meu result set e do meu statement. E retorna a nossa listinha de select. Aqui nós temos o nosso comando, me fugiu a palavra, nós temos o nosso comando insert int labirinto, que é uma execução do SQL, que é um comando no qual fazemos a inserção de um labirinto. Então, nós inserimos na tabela labirinto, que é a nossa tabela do banco, um nome, um conteúdo, a data de alteração, de criação, de alteração e o IP, e aqui atribuímos os valores. Então, nós temos as nossas colunas, né? E aqui os valores que serão inseridos. E aqui inserimos de acordo na ordem correta. Usamos o nosso execute, nosso commute e realiza o salvamento no banco. Se caso houver algum erro, ele vai mostrar que houve um erro ao inserir no labirinto. Aqui nós temos o nosso comando update labyrinth set, que o update é o comando, o script de alterar algum dado que já esteja salvo, ou seja, o comando que utilizamos para atualizar um labirinto que já está salvo, como por exemplo, vamos alterar o seu conteúdo, a sua data de criação, alteração, IP, aonde o nome vai estar. Então, identificamos pelo nome e alteramos um conteúdo que desejamos. Se caso o comando der errado, entra no cat e mostra a mensagem de erro. Aqui temos nosso comando de delete, que é o nosso comando de excluir um dado, ou seja, o nosso labirinto. Que se decidimos escolher esse labirinto, nós procuramos esse labirinto pelo nome, porque um nome ele não pode ser igual ao outro nome do labirinto. Então, é o nosso código, que seria o nome. Ele vai procurar se esse
labirinto tem esse nome, ele vai deletar e vai excluir da tabela no nosso banco de dados. Se tiver algum erro, vai dar erro de excluir labirinto. Aqui nós temos o nosso método cadastrado, que ele vai usar nossa execução SQL como select, vai procurar os dados aonde no nossa tabela labirinto, quando o nome foi igual àquele valor que foi representado, e vai retornar se, por nosso método ser boolean, vai retornar verdadeiro ou falso se existe algo cadastrado no nosso banco de acordo com aquele nome que foi inserido. E aqui nós temos o nosso método, no qual vamos selecionar todos os dados da tabela labirinto, onde o nome for aquele que for mostrado. E iremos retornar os dados deste labirinto, como o nome, o conteúdo, a data, as datas e o IP do cliente. Retornar os dados para a nossa janela. Então, aqui nós mostramos se existe, verdadeiro ou falso. E aqui mostramos o conteúdo, os dados armazenados, os dados guardados no nosso banco de dados. E se caso não der erro, der alguma coisa, algum problema, ele vai mostrar a mensagem de erro, que teve um erro ao procurar o labirinto. E aqui, se caso não houver nada, vai retornar o labirinto com o conteúdo dele. E assim concluímos as nossas classes que envolve o nosso banco de... Para finalizar, eu falarei sobre a classe teclado, que permite com que o usuário digite no terminal, recebendo diversos tipos de dados. Aqui lê o que foi escrito no terminal. Aqui lê os caracteres do tipo string. Com o try catch, lê a linha que foi digitada no terminal, retornando. Aqui faz a mesma coisa que no de cima, só que com byte. Caso se o byte digitado não for correspondente, ele lança uma exceção de byte inválido. Aqui com o short, lançando também uma exceção de short inválido, lendo no try. Aqui é com int, que lê no try a linha digitada pelo usuário no terminal, lança uma exceção de int inválido, retorna. Com long também, faz a mesma coisa. Float. E double. Char, que define como vazio, lê a linha digitada, verifica se é nulo, falando que o char é inválido. E se for diferente de um dígito, de tamanho 1, também declara como char inválido. E não lança exceção, por causa que não vai ter erro nesse try, e retorna. Do tipo booleano também, onde o teclado lê a linha, verifica se for nulo. E se for diferente de verdadeiro ou falso, também lança uma exceção. Sendo assim, definindo com o valor de hatch, do tipo booleano, que foi digitado, e retornando. Sendo assim, essa foi a nossa apresentação. E espero que tenha gostado.